Hebreus 13:8 diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos lá? Jesus é o mesmo. E Ele está dizendo: no ontem, no hoje e eternamente, jamais te deixarei. Jesus, Ele está atuante no nosso ontem, quer dizer, nas nossas lembranças, nos nossos pensamentos, porque nós carregamos o nosso ontem, nós carregamos a nossa história, e a nossa história diz respeito ao que passamos. Então olha bem, nós estamos pensando o seguinte: Jesus é o mesmo ontem. Ontem diz respeito o quê? Às nossas lembranças, ao nosso passado. E muitas vezes o nosso passado, aquilo que aconteceu no passado, está nos trazendo reações no presente. Nós não somos o hoje. Por mais que queiramos viver só o hoje, nós trazemos uma bagagem emocional, nós trazemos uma bagagem genética, nós trazemos o ontem da nossa vida. E nós sabemos de uma coisa, que esse ontem precisa ser reestruturado, precisa ser realmente ressignificado pela palavra. E Jesus é o nosso ontem, ou seja, Ele quer entrar no nosso ontem, Ele quer fazer parte da nossa história, no sentido de que? De restaurar, de curar, porque quando nós lembramos do passado, infelizmente nós trazemos lembranças negativas. Quando nós estamos muitas vezes compartilhando coisas relacionadas ao nosso passado, poucas das vezes nós estamos testemunhando de bênçãos. E muitas vezes estamos carregando culpa, mágoa no nosso coração, os nossos sentimentos e emoções estão dominados por experiências negativas, e tudo isso gera em nós o quê? Uma crença, uma maneira de ver a vida, uma maneira de ver Deus, uma maneira de ver as pessoas, porque nós somos influenciados. Se porventura no seu passado você foi abandonado, rejeitado, você vai ter medo de se relacionar com as pessoas, você vai se sentir inseguro em uma amizade, em um relacionamento, porque não, o meu melhor amigo, o meu pai, a pessoa que eu mais tinha respeito me abandonou. Então você vai ser influenciado do seu ontem no seu hoje. E nós precisamos sim, o Evangelho vem para trazer uma transformação plena, ele vem para fazer uma mudança no nosso espírito, alma e corpo. Então por isso esse texto de Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo ontem. Então Ele quer restaurar a nossa história, Ele quer restaurar as nossas emoções, Ele quer restaurar aquilo que está dentro de nós, os nossos pensamentos. E também o hoje. O hoje é quando nós estamos vivendo aqui. E nesses dias, como diz a Bíblia, são dias trabalhosos, são dias difíceis. Vergonhosamente vimos numa abertura de uma Olimpíada uma zombaria de nós cristãos. Uma cena horrível, que comparando com aquela paisagem sim, de um artista que reportou a Santa Ceia da época, e hoje de uma maneira tão agressiva, eles colocam pessoas que não têm nada a ver com aquele Cristo que nós cremos. E nós precisamos de um Jesus para o nosso hoje. Nós precisamos de um Jesus real na nossa vida. Nós precisamos sim de uma coisa consistente, uma fé consistente, que não vai ser abalada por causa de circunstância, ou por qualquer levante que venha contra nós como igreja. Nós vamos estar firmados, porque aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, constrói a sua casa sobre a rocha, virão os ventos, a tempestade, e permanecerão para sempre. Um pouquinho mais de retorno para mim aqui. Então olha bem, e a questão do amanhã, do futuro, Jesus está voltando. Nós temos uma promessa, nós temos uma segurança, que nós estamos caminhando para um lugar eterno, aonde estaremos para sempre com Ele. Cristo está voltando, Ele está voltando, e nós sabemos em quem temos crido, como disse Paulo. Eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Então, meus amados, traga isso no seu coração. Esse Cristo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele te diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Você precisa estar seguro disso. Lá em Mateus 28 Ele diz: eis que estou com você todos os dias que você vem na igreja. Aleluia. Não. Eis que estou convosco todos os dias que você ora. Não.
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sim, quando eu oro, quando eu busco a Deus, mais perto dele eu vou estar. Mas a promessa dele ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Ele está presente para nos levantar quando caímos. Ele está presente para perdoar quando pecamos. Ele está presente para nos dar direção no momento de crise. Ele está presente para nos dar paz. E esta paz que excede todo entendimento. E ele disse: tenho dito isso para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, no mundo tereis lutas, no mundo tereis dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu amado, se fortaleça, mantenha a sua convicção plena, segura. Você não está seguindo uma religião, você está seguindo aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele está com você. Porque Jesus declarou isso quando Ele ressuscitou: eis, todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então eu queria que você pudesse estar seguro disso. Você não está buscando uma energia nova. Você não está buscando uma experiência nova. Você está buscando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não é uma opção. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando eu e você temos esse contato com Jesus, nós não descobrimos uma filosofia nova. Nós realmente descobrimos o que é vida. Nós descobrimos um propósito, nós descobrimos uma razão para viver. Quem crê assim, diga amém. E eu queria hoje falar sobre 3 fases na vida do cristão, baseado num texto bastante conhecido que é a parábola do semeador. Mateus 13, do 3 em diante. Então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Não há colheita sem semeadura. E nós somos chamados para sermos semeadores. Nós, como filhos de Deus, somos chamados para semear. E nós estamos, na verdade, semeando, consciente ou inconsciente. Nós estamos transmitindo, compartilhando, transferindo aquilo que nós somos. Nós estamos de maneira silenciosa muitas vezes, ou então falando, nós estamos semeando na vida das pessoas. E é bom lembrar que Jesus, Ele coloca cada um de nós como luz do mundo e sal da terra. Pode ter certeza, você transmite o que está em você. Jesus disse o seguinte: a boca fala, então eu transmito aquilo que está dentro de mim pelo que eu falo. Mas aquilo que está dentro de mim me leva a ter comportamentos, reações, atitudes, baseado naquilo que está dentro de mim. Se eu falo daquilo que está cheio o coração, o meu comportamento, o meu olhar, o meu tocar, o meu falar, o meu ouvir, está baseado em tudo isso. Nós vamos ter sim uma semeadura, consciente ou inconsciente. Você está semeando quem você é. Lá no seu trabalho, muitas vezes, trabalhando sozinho, você está semeando o profissional que você é. Lá na sua casa, você está semeando o pai, a mãe, o filho que você é. Você está na igreja semeando, falando ou não fazendo, você semeia quem você é. Porque a Bíblia está dizendo que eu sou sal. E o sal, ele alcança o propósito de maneira silenciosa. E você está semeando. Ah, cara, mas eu não falo nada. Ninguém sabe o que eu estou pensando. Ninguém sabe o que eu tenho dentro de mim. Pode ficar tranquilo. Você reage baseado naquilo que está dentro de você. E se você está dentro de você, há sentimentos, reações, coisas não resolvidas, sem perceber, você transmite para as pessoas. Como acabei de falar na introdução, se você foi uma pessoa magoada, ferida, você foi traída, você não consegue, por mais que você esteja na igreja, ou esteja em um lugar saudável, você tem dentro de você um medo de se relacionar.
Tem uma frase mais antiga, hoje as mulheres estão mais inteligentes, não é que é mais inteligente, desculpa. Nessa definição desta frase, estão inteligentes para não cair na pegadinha. Mas eu vou trazer à lembrança uma frase que lá alguns anos atrás eles respondiam com gritos. Os homens são todos... Era vibrante. Hoje, lógico, você está mais inteligente, sabe que é uma pegadinha, você já não responde tão rápido assim. Mas, na verdade, a definição que tinha-se dos homens são todos iguais, eu traduzi. Os homens são amorosos, compreensível, companheiro, supridor, acolhedor, que sempre compreende, que sempre está do lado. Amém, irmãs? Não é isso aí. Mas estão dizendo com toda clareza, quem lançou esta frase, com certeza foi uma pessoa que teve várias decepções com os homens. Foi uma pessoa que abriu o seu coração num primeiro relacionamento amoroso, se deu, se entregou, mas foi traído, foi ferido, e um homem safado, uma pessoa assim, que não valorizou aquele sentimento, trocou ela por outra, e assim foi, e aquela pessoa foi desenvolvendo então uma visão dos homens. E infelizmente, existem muitos homens safados. Mas meu amado, nós precisamos entender que a maneira que nós vemos o mundo tem tudo a ver com as nossas experiências. E nós precisamos então ser restaurados. E nós estamos semeando o que nós somos. Nós estamos lá no trabalho, semeando o que nós somos. É evidente que você é um bom profissional, você se especializou, mas quando se trata de você, você transmite quem você é. Então o semeador sai a semear, nós semeamos no silêncio, nas nossas atitudes, na nossa palavra. Você semeia no seu olhar. Tem gente que dá aquela olhada. Está semeando o quê? Que tal, hein? Nós semeamos num apertar de mão. É tão triste quando você chega para cumprimentar uma pessoa e ele joga a mão assim. Não é verdade? A pessoa nem força faz, mas está pegando um vento. Ela está semeando o quê? Eu sou inseguro, eu tenho medo de intimidade, eu não consigo ser quem eu sou. Ai, por favor, solta logo a minha mão, porque vai que você descobre quem eu sou. Nós estamos semeando em todas as atitudes. E nós precisamos, sabe, buscar isso, esta responsabilidade. E é evidente que também nós semeamos como luz. Nós semeamos nas nossas reações. Eu sou pavio curto, Carlos. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu não sou de levar desaforo para casa, não. Falou, levou. Ótimo. Está semeando como luz. Está transmitindo quem você é. E você transmite em atitudes, em palavras, você reage. Lá no trânsito você revela quem está no seu coração. Quando você é fechado, ou então quando você fecha alguém. A pessoa, o pior é isso, é quando você fecha alguém e você xinga o outro. Oh, você não me viu, Está semeando quem você é. Então nós somos semeadores de quem somos no primeiro momento. E nós precisamos sim desta restauração em nós. Jesus tem que ser o nosso ontem. Nós precisamos sim buscar perdão das nossas falhas. Nós precisamos sim perdoar quem nos ofenderam. Nós precisamos sim de cura dos traumas e das nossas inseguranças para rompermos como pessoa. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então quando eu tenho contato com o Evangelho, eu tenho a oportunidade de ter uma nova vida. Eu tenho a oportunidade de ser transformado. Mas, meu amado, muitos que têm esse contato com a palavra terão reações diferentes. E o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Agora, se tratando da semeadura do Evangelho, se tratando da semeadura das boas novas que Jesus nos deu, a ordem que Ele nos deu, ide e pregai o Evangelho, ide, fazeis discípulo. Nós temos a responsabilidade da grande comissão e nós somos semeadores do Evangelho, nós somos semeadores de boas novas, nós somos semeadores dos princípios cristãos e nós temos que sair a semear.
E não importa, não somos nós o responsável pela terra, porque a terra diz respeito ao coração de quem recebe. Nós semeamos, mas algumas sementes caíram à beira do caminho. E nem sequer a pessoa fala, não quero saber disso. Eu não quero saber da sua religião. Quando eu ficar velho, quem sabe? Eu não quero saber. E muitos rejeitam a nossa semeadura do Evangelho. Mas eu queria me ater às três seguintes. Ela diz: porque parte do terreno caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram. Eu queria destacar aqui algo muito importante. A primeira reação que nós temos ao receber o Evangelho, independente do terreno que nós somos, independente da profundidade que nós temos, a primeira coisa diz que o texto, quando a palavra entrou, nós entramos num processo de melhora. Quando nós temos o contato com o Evangelho, quando você começa a chegar perto de Jesus, você entra num processo de melhorar, porque você teve o impacto daquela palavra. Você começa a ter uma influência da presença dele na sua vida, e você entra nesse primeiro passo da longa caminhada cristã, você começa a melhorar. E esse caso aqui, a pessoa começou a melhorar. Ele prontamente recebeu a palavra, e ele reagiu, e ele começou a ter algumas atitudes que melhorou. Mas a sua terra não era boa. E aquela melhora, foi importante, aquele primeiro impacto. Quantas pessoas que quando você falou de Jesus, ela começou a ter algumas reações, até mudou o linguajar, ele já não consegue mais ficar à vontade de um palavrão, ou de algumas reações. Quando você chega, ele já nota na pessoa uma melhora. O Evangelho melhora pessoas, mas só a melhora não resolve. E esta pessoa que só melhorou e não deu continuidade na caminhada, ele interrompeu o processo de Deus na vida dele. Sabe o que vai acontecer? Ele floresceu, mas não criou raiz. Quantos estão nessa situação? Que ouviram, prontamente receberam, começaram a melhorar as atitudes, as reações, mas não continuaram e retrocederam. Ficaram só um pouquinho melhor. Mas não chegou ao ponto de uma vida transformada. E a segunda semente que eu quero destacar, e a outra parte caiu entre os espinhos, e que cresceram e sufocaram. Aí ele explica, quanto ao que foi semeado, o espinho é aquele que ouve a palavra. Ele ouviu, foi mais do que somente uma melhora. Aqui diz que ele ouviu a palavra. E ao ouvir a palavra, na minha concepção, ele entra num outro processo, que é o segundo passo que eu chamo. Você melhora, segundo passo, você tem mudanças na sua vida. E quando você e eu entramos com Deus, nós passamos por essa trilha. Nós começamos melhorando, depois nós fomos tendo contato maior com a palavra, nós começamos a ter mudanças. Nós começamos a entrar num processo de confrontar as nossas reações. Nós começamos a entrar num processo de renovação de mente. Nós mentíamos, já não mentimos mais. Nós tínhamos alguns hábitos pecaminosos. E nós começamos, querer mudando. Muitas pessoas entram neste processo e entram num processo gostoso, bonito de ver. A pessoa está frequentando a igreja, ela está lendo a Bíblia até mesmo, mas ela vai buscando, só que de repente, esta busca, esse envolvimento com as coisas de Deus, ela começa a se preocupar com as coisas desta vida. Ela começa a ter preocupação. O que vai ser de mim? O que vai ser das minhas finanças? Como que eu vou comer, o que eu vou vestir? E Jesus mesmo disse, não andeis preocupado com o que comer, com o que vestir. Mas de repente esta pessoa que estava assim, ela melhorou, já mudou muitas coisas na sua vida, mas ela não deu o terceiro passo, que é uma transformação.
Ela só teve nesse momento, mas de repente começou a olhar para a direita, começou a olhar para a esquerda, começou a olhar para as pessoas, começaram a olhar para os escândalos, começaram a olhar para as coisas deste mundo e perderam o foco. Perderam o foco. Veio as pressões, veio as lutas, veio o sol que aqueceu, veio as críticas, porque agora você mudou de vida. Os seus amigos já não valorizam mais, os seus amigos te abandonaram, porque agora você já não conecta mais com ele, porque eles não respeitam a sua mudança, eles não respeitam a nova vida que você tem. Você respeita aquela pessoa, você entende que eles não estão na mesma perspectiva sua, mas eles não querem mais você. E de repente, a necessidade de agradar o outro, a preocupação com a vida, nos leva a flexibilizar aquela mudança, a flexibilizar a nossa fé. E de repente, você toma a decisão: não, foi legal, mas não é para mim. Quantas pessoas seguem esses estágios, chegam até esse estágio de até estar bem. A mudança é visível. É visível. Puxa, ele canta, ele faz, ele acontece. Mas o coração cai naquele versículo: este povo, os seus lábios me adoram, mas os seus corações estão longe de mim. Então houve uma mudança aparente, não tão profunda, mas visível. As pessoas notaram. Mas a terceira que eu quero destacar é aquela que caiu numa terra fértil. E quando a terra é fértil, quando o nosso coração é fértil, quando nós trabalhamos no nosso coração, nós podemos ser um coração pedregoso, nós podemos ter espinhos que nos cercam, mas quando nós sabemos do propósito de Deus na nossa vida, nós cremos num Deus que pode quebrar as pedras, que pode restaurar aquela situação. Nós cremos que um Deus que é todo poderoso, que pode também romper com os espinhos, com as pragas, e nós vamos avançar ao terceiro ponto, que é uma transformação, que é uma vida plena, que é um evangelho genuíno, que é uma vida que sabe em quem tem colocado a fé. E eu creio, amados, que nós estamos neste processo. Eu creio sim que nós que amamos a Deus, que servimos a Deus, nós estamos neste estágio de transformação. Nós já estamos nessa experiência com Deus, mas talvez você esteja no estágio de estar no processo ainda de mudança. Não abra mão da sua fé, não abra mão dos princípios de Deus. Virão espinhos, virão pressões, virão lutas, virão críticas. Permaneça. Você não está servindo o homem ou uma religião, uma filosofia. Você está servindo aquele que morreu lá na cruz por você, que pagou o preço pelo seu pecado. Então fala: Senhor, eu não abro mão, porque eu sei em quem tenho crido. Então que nós possamos sim valorizar o nosso estágio. Que nós possamos ser do tipo de pessoa que não abre mão. Sim, tem pedras, tem espinho, mas eu vou vencer. Eu sei que aquele que começou a boa obra em mim vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. E essa transformação, meu amado, é o que Deus olha para nós. Porque muitos chegarão naquele dia. Em teu nome, Senhor, fiz sinais e prodígios. Com certeza, esta pessoa, ela melhorou. Com certeza, esta pessoa teve mudanças. Para chegar ao ponto de, envolver multidões, de fazer sinais de prodígio. Com certeza, essa pessoa tinha talento. Com certeza, essa pessoa tinha carisma. Com certeza, Deus deu dons para ela. E ela cumpriu, ela semeou, ela foi um semeador das boas novas. Só que alguns chegarão naquele dia e ouvirão: não vos conheço. Mas como, Senhor? Eu fiz sinais de prodígio. Como, Senhor? Eu deixei de beber. Como, Senhor? Eu deixei de fumar. Como, Senhor? Eu deixei de falar palavrão. Como, Senhor? Eu mudei de atitude. Como, Senhor? Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. O Evangelho é coisa séria. O Evangelho é mais do que religião. O Evangelho é transformação. E nós precisamos entender que essa transformação já aconteceu na minha vida. Já aconteceu. Vamos lá? Já aconteceu
Já aconteceu. Já aconteceu. Carlos, tem certeza disso? Você não conhece a minha vida. Jesus já fez a parte dele. E aí então vem o versículo que faz tempo que eu não falo. Hoje eu vou repetir ele. Aí eu vou repetir. O seu divino poder tem nos dado tudo. 2 Pedro 1,3. O seu divino poder tem nos dado tudo. Tudo que diz respeito à vida. O seu divino poder foi manifesto no Calvário. E ali Cristo declarou o brado de vitória. Já está consumado. Jesus ali, Ele conquistou para nós todos os recursos espirituais, sobrenatural. Jesus conquistou lá na cruz para mim e para você. O seu divino poder tem nos dado tudo que diz respeito à vida. Então o Senhor já deu recurso para você vencer as suas fragilidades. Deus já deu todos os recursos para você vencer os seus impulsos. Deus já deu recurso para que você se torne, sim, de dia em dia, de glória em glória, uma pessoa melhor. Eu falava de manhã lá no Éden. Eu pergunto para você, o Deus que você serve, Ele é maior que os seus impulsos? O Deus que você serve é maior do que os seus hormônios? O Deus que você serve é maior do que a tentação? Eu, na minha juventude, com os hormônios bem acelerados, naquela fase de transição, aonde olhava a perna de mesa e já ficava apavorado. Vocês estão entendendo? Não, né? Porque essa ilustração não deu certo. Mas era a verdade. Com os hormônios vibrantes. E eu conheci Jesus. E eu orei. Senhor, se o Senhor não for maior que os meus impulsos, o Senhor é um Deus fraco e eu não te quero. Mas eu creio que o Senhor é maior do que qualquer tipo de tentação ou impulsos naturais que eu tenha. Eu sei que o Senhor pode. E eu consagrei a minha vida ao Senhor. Vivi dos meus 20 anos até 30 anos, eu fui celibatário, tá? O que é celibatário? É se abster do sexo por amor a Jesus. Conheci uma princesa na minha vida e eu aproveitei daí. Lógico. O que eu quero dizer para você? Ah, Carlos, eu tenho alguns pensamentos assim que eu tenho uma atração. Se você tem, crucifica ele. O seu Deus é maior do que os seus pensamentos distorcidos, ou até pensamentos homossexuais. Se consagra a Deus, crucifica isso e viva uma vida santa. Pare de dar desculpa. Homens casados, ainda você está vendo pornografia? Cria vergonha na sua cara. Porque o seu Deus é maior que esses impulsos, se você quiser. Porque o seu divino poder já tem nos dado tudo. Se ainda você está dizendo, sabe o que é? É que o meu casamento não está legal. Nós vamos assistir um filme pornográfico, nós dois juntos, para dar uma pimentada. Que pena. Você precisa de pimenta e não da presença de Deus para ter um casamento feliz, realizado e glorificar a Ele. Faz do seu quarto, na sua cama, e coloca a televisão no seu quarto como um canal de esgoto. Para dar uma aquecida, para ter um momento de prazer. Isto passa. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém. Mas Carlos, você sabe, está falando umas coisas aí que... peraí, você está sendo legalista. Não, estou sendo prático. Em que fase você está? Que teve melhora, legal. Que teve até algumas mudanças, mas não deu o próximo passo para dizer, não mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. O seu divino poder nos chamou para sermos igreja nesta época.
Deus nos chamou neste mundo caótico que está, mas pode ter certeza, o divino poder que está em nós é suficiente para nos fazer luz do mundo e sal da terra, para transmitir não mais as nossas mazelas, as nossas fraquezas, mas para transmitir o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus vai usar eu e você para sermos mensageiros do sobrenatural, porque o seu divino poder, lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então nós temos esse poder à nossa disposição, mas a escolha é sua. A terra é você que prepara, o coração é você que abre. Em que fase você está? Que tipo de vida cristã você quer ter? Uma vida aqui com toda a carinha de santo. Aleluia, glória a Deus. Virou a esquina, galanteia, canta, encoraja a secretária, as meninas que estão à sua volta. Ah, não tem problema, minha esposa não está aqui. Oi, seu perfume, uau! Depois de que você entrou nesta empresa, ai, há um clima diferente. Posso conversar com você? Sabe o que é? Eu não estou tão bem no casamento. Você sabe, né? Casamento tem problema, né? Mas quando você entrou aqui, uau, ressurgiu algo que é mais forte do que eu. Que tal? Como explicar uma mulher que serve a Deus, um homem que serve a Deus, troca a sua esposa, o seu marido, para um momento de prazer, para um momento de um orgasmo? Como explicar isso? É simples. Essa pessoa melhorou, até mudou, mas esqueceu de entrar na transformação e na entrega genuína e falar: Senhor, por favor, tem misericórdia. E aí se esqueceu da própria oração ensinada por Jesus. Pai nosso, meu Pai, o Senhor está nos céus, santificado, Senhor, separado, todo o poder te pertence, santificado seja o teu nome. Senhor, venha, por favor, traz sobre mim o teu reino. Ó Senhor, teu reino significa que o Senhor vai reinar na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nos meus impulsos, nos meus negócios, na minha família. Venha o teu reino, traz o teu reino, traz o teu reino, traz a tua presença nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Senhor, quando eu sentir que as minhas emoções estão desequilibradas, eu estou tendo pensamentos tão fortes, Senhor, venha o teu reino, venha, Senhor, o teu reino, seja feita, Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. E qual é a tua vontade, Senhor? A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então a tua vontade não é que eu perca a minha vida familiar, que eu lance fora as coisas do teu reino. Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então cumpra em mim, Senhor. Venha, cumpra em mim a tua vontade na minha vida, Senhor. Ai, Senhor, me dá o pão de cada dia, Senhor, me dá o suprimento. Tu és o meu refúgio, o Senhor é da onde a fonte. Eu sei que o Senhor é o meu suprimento. E Senhor, perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas mazelas, perdoa a minha rebelião, perdoa a minha imoralidade, perdoa os meus pensamentos ruins, perdoa esse miserável homem que eu sou. Como disse Paulo em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, Senhor, isto eu faço. Então, Senhor, eu estou no processo. Oh Deus, a obra não está pronta, Senhor, eu estou aqui, me perdoa, me perdoa. E aí você vai olhar para o Calvário, e você vai ouvir Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa as minhas mazelas, assim como, Senhor, assim como eu tenho perdoado quem me ofendeu, quem me traiu, quem me abandonou, quem fez algo que me machucou profundamente, a mágoa ainda me corrói, o sentimento de vingança ainda está dentro de mim, Senhor. Por favor, Senhor, assim como o Senhor me perdoou, eu tomo a decisão de perdoar. De perdoar essa pessoa que me apunhalou, Senhor. Como que pode ela ter feito o que fez? Mas, Senhor, assim como o Senhor me perdoou, eu tomo a decisão porque eu te amo. Eu tomo a decisão porque o Senhor é o soberano. O Senhor é o teu reino que vive em mim. Não é a minha vontade. O Senhor é o meu rei. Eu perdoo quem tem me ofendido. E, Senhor, por favor, Senhor, não me deixes cair em tentação. Senhor, as tentações são tantas. Agora preste atenção. Ser tentado não é pecado. Não me deixe, Senhor, cair na tentação de julgar o meu irmão. Não me deixe cair na tentação de olhar com desprezo aquele que está caído. Não me deixe cair na tentação de ser como o sacerdote e o levita, que vê aquele abandonado na beira do caminho e não se importa. Não me deixe cair em tentação, Senhor, das lutas e dificuldades que eu passo, seja na minha vida emocional, espiritual ou física. Não me deixes. E, Senhor, sabe, o Senhor pode me proteger na hora da tentação, se eu olhar para Ti, pois Teu é o reino. Teu é o reino, a glória e a honra, Ele é o Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Queridos, nesta noite, eu queria te encorajar. Jesus já fez a obra. O Evangelho, Ele promete aqui transformação. Ele já te deu todos os recursos. E para encerrar, abra lá em Hebreus 10, por favor, para mim. Opa, deixa eu achar o botãozinho desse negócio aqui que mudou. Ficou aqui embaixo. Hebreus 10. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Meu amado, Jesus vai voltar logo. Mas se não voltar, vou contar um segredo só para você, bem baixinho para ninguém ouvir. Um dia você vai morrer. Obrigado por aqueles que entenderam a piadinha e deram risada para mim. Obrigado. Mas aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos esse. Nós somos esse. Nós já estamos em Cristo transformado. Eu já sou nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Nós estamos neste processo de Filipenses 1,6. Tenha por certo isto: aquele que começou a boa obra em você, está aperfeiçoando até o dia de Cristo. E Paulo disse: não que eu já tenha alcançado a perfeição, não que eu já sou o bambambam da história, mas uma coisa eu
faço? Eu tomo a decisão de esquecer das coisas que para trás ficam. Eu esqueço, eu resolvo, eu coloco Jesus no meu ontem, eu deixo para trás, resolvido o meu passado, eu deixo das coisas que para trás ficam e prossigo no meu hoje, eu prossigo no meu presente, eu prossigo para o alvo, para o autor e consumador da fé. E eu sei, disse Paulo, eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Carlos, mas eu estou aqui no primeiro. Carlos, eu estou aqui no segundo. Que bom que você veio na noite certa, porque aquele que te ama te leva para o terceiro. A transformação está à sua disposição. Basta você dizer: Senhor, eu quero. Eis que estou à porta e bato. Eis que ele estava falando para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouve a minha voz e abre a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele. Quer dizer, ele vai nos dar todo o alimento. Uma ceia é algo abundante. E ele comigo. Nesta noite, eu queria te encorajar. Seja um semeador de vida e vida sobrenatural. Chega de ser semeador de mazelas, de sentimentos, de emoções, de palavras que geram morte. Vamos ser semeadores daquilo que está em nós, do Cristo que vive em nós, que nos transformou, que nos perdoou, que nos fez nova criatura. Mas Carlos, eu tenho ainda algumas coisas para resolver. Meu amado, o Senhor está dizendo lá em João 1:8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, pois a verdade não está em nós. Mas ele diz no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E tem mais, Ele vai curar as injustiças que você recebeu. Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aí no verso 10 ele repete de novo. Olha, se falarmos que não temos pecado, escute aqui, nós pecamos. Mas aí no versículo seguinte, que é 1 João 2:1, filhinhos, filhinhas, estas coisas eu escrevi para vocês não pecarem. Qual a vontade de Deus? Que eu não peque. Qual a vontade de Deus? É que você não peque. Filhinhos, eu não quero que você viva na prática do pecado, porque aquele que vive na prática consciente, está se rebelando contra Deus, prefere viver uma vida dupla, consciente. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado consciente é filho do diabo. Está lá em 1 João. Mas ele está dizendo, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que você não peque. Esta palavra desta noite, para mim e para você é, vamos ter uma vida no altar. Vamos ter uma vida entregue. Vamos viver o Evangelho de maneira simples. Vamos viver o Evangelho com toda a luta, mas nós não vamos abrir mão da nossa convicção. Pode vir espinhos, pode ter momentos pedregosos na nossa vida, mas nós estamos com um coração fértil, com um coração quebrantado, com um coração novo, porque Ele transformou, lá em Jeremias diz que Ele transformou o nosso coração de pedra em um coração sensível, quebrantado. E se você está aqui, é porque você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus. E Ele está dizendo, olha, se porventura cair em pecado, lembre-se, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesta noite, eu queria que você tivesse um minutinho para pensar, como está a sua vida? O Evangelho que você tem vivido, tem sido carregado do quê? A semente que você tem semeado, é a semente de boas novas? O abrir da sua boca e o meditar do seu coração
tem sido agradável ao Senhor? Então é noite. Viemos para o altar e dizer: Senhor, que bom que o Senhor me ama tanto. O Senhor é o meu Pai. E que bom que eu sou teu filho. E por ser teu filho, o Senhor me disciplina. O Senhor me chama a atenção. O Senhor me mostra o caminho. O Senhor me dá a oportunidade de recomeçar. Deus está te dando hoje a oportunidade novamente para nós filhos de dizer: Senhor, eu te entreguei a minha vida há anos, há tanto tempo, há um mês, mas eu quero viver a simplicidade do Evangelho. Vivemos em dias de escândalos tristes, mas não fique valorizando o escândalo. Ouça o que Paulo disse para Timóteo: cuida de ti mesmo, cuide da sua vida, cuida de ti mesmo e da doutrina, cuide do conhecer a palavra, cuide em conhecer o Deus que você serve. Sendo assim, você salva a ti e aqueles que te ouvem. Isto é o Evangelho. Pare de achar culpado para o seu fracasso. Pare de sempre acusar o outro. Cuida da sua vida. E nós, em Cristo, já estamos lá. Porque está escrito em Efésios: nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Então a bênção da transformação já é nossa. Só falta dizer: Senhor, eis-me aqui. Perdoa o meu pecado. Perdoa as minhas mazelas. Mas eu creio que o Senhor é aquele que me perdoa. Nesta noite, eu quero que você tome posse de ser um semeador do Evangelho simples, mas transformador. Que você seja um semeador do silêncio, lá na sua casa, lá no seu trabalho, mas as pessoas notarem que em você há uma presença. E em você, quando você chega na sala ou lá na empresa, eles notam: engraçado, quando você chega aqui há uma paz. De maneira silenciosa, as pessoas notem. E se vierem com alguma conversinha fiada, parece que não tem jeito, não bate. Oh, desculpa, você chegou aqui. Não seja legalista. Se contarem uma piada suja para você, fique em silêncio. Ah, falou. Nós somos o sal. E vai haver momento que nós vamos pregar com amor. Seja enfático contra o pecado, mas nunca acuse o pecador. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Por isso Jesus resumiu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Feche seus olhos.